Tem, pessoal, mais uma resolução. Na construção de um alvo para ser usado em uma competição olímpica, são usadas circunferências concêntricas, cujos raios medem 2, 4, 6, 8 e 10, respectivamente, tal como mostrado na figura abaixo. Após a confecção do alvo, é realizado um teste, em que uma máquina dispara de maneira aleatória um dardo em direção ao alvo. A probabilidade de o dardo atingir com sua ponta a parte sombreada do alvo é... Bom, então aí eu tenho uma situação de probabilidade com a aplicação do conceito. Probabilidade de um evento é dado pela relação entre o número de vezes que esse evento se manifesta, ou seja, o número de situações favoráveis da ocorrência desse evento, em relação ao total de resultados possíveis desse evento. Então, favoráveis, ocorrências positivas, em relação ao total de casos. Os favoráveis são aqueles casos em que eu tenho a ponta do dardo atingindo a parte sombreada, porque ele diz a probabilidade do dardo atingir a parte sombreada. Os favoráveis sempre são manifestados, ou em geral são manifestados, na pergunta da probabilidade. Na pergunta eu tenho qual a probabilidade do dardo atingir a parte sombreada. Então a parte sombreada é a parte favorável, são os casos favoráveis da minha relação. Então os casos favoráveis eu vou numerar aqui, ó. Eu vou dizer que eu tenho uma situação favorável 1, 2 e 3. Área 1, área 2 e área 3. Então eu vou para o cálculo dessas situações favoráveis. Então vou colocar aqui, ó, favoráveis, e vou para a situação 1, que é a área 1. Que, se eu pensar, é a área de um círculo, né? É um círculo em que o raio é 2. Lembra que ele me deu aí os raios desses círculos. Olha só aqui, ó. Isso aqui é raio 2. Depois eu tenho esse outro aqui, ó, é raio 4. Esse próximo aqui é raio 6. Esse outro aqui, ó, é raio 8. E esse último aqui, o mais externo, é raio 10. Então, nota que a área 1 é dado pela expressão π vezes raio ao quadrado, é a área de um círculo, né? Ali eu tenho um círculo. E isso, então, fecha em π vezes o raio é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho que a área 1, que faz parte dos casos favoráveis, é igual a 4π. Então, eu já tenho aqui uma parte dos favoráveis. Os favoráveis ainda eu tenho agora a área 2. Nota que a área 2 é uma espécie de anel. E aí eu tenho o raio maior, que é, olha só aqui, ó, o raio maior é 6 e o raio menor é 4. Então essa cinta aqui, ó, esse anel aqui, ó, isso aqui tem raio maior 6 e o raio menor 4. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar primeiro na área 2, deixa eu colocar assim, ó. Área 2, eu vou colocar π vezes raio ao quadrado, π vezes 6 ao quadrado, e isso dá 36π. E aí eu tenho o outro menor, que é com raio 4. πr ao quadrado igual π vezes 4 ao quadrado. Isso é igual a 16π. E aqui eu faço a diferença, né? Nota que eu tenho aí, na realidade, uma coroa circular. Vou conceituar para ti rapidinho aqui, olha só. Deixa o exercício bem completo. Aqui eu tenho uma região circular, eu tenho um círculo. E aqui eu vou colocar um círculo concêntrico a esse. Então, esse anel aqui, ó, essa espécie de pneu, ou rosquinha, ou enfim, essa coroa circular, é sempre dado esta área, a área da coroa, pelo πr ao quadrado grande menos
πr ao quadrado pequeno. É o círculo grande menos o círculo pequeno, sobra essa área externa, né, essa espécie de anel. Então, é o que eu estou fazendo. Fiz com raio maior 6, 6 ao quadrado 36, e fiz com raio 4, 4 ao quadrado 16, e isso me dá 20π. Então, isso é a minha área 2. Então, já tenho aqui, ó, 20π. E aí eu vou para a área 3. E aí o raciocínio vai ser semelhante. A área 3 eu tenho o quê? Eu tenho π vezes r ao quadrado, e aí a área 3, o raio mais externo aqui da área 3, aqui, ó, o raio mais externo é 10, então eu tenho π vezes 10 ao quadrado, e a área menor, ou o círculo menor, raio ao quadrado, o raio é 8, então π vezes 8 ao quadrado. Então aqui eu tenho 100π, e 8 ao quadrado, 64π. E isso me dá 100 menos 64, 36π. Bom, então a área 1 são os casos favoráveis. Casos favoráveis ficou pela soma de 4 vezes o π mais 20π e mais 36π. Isso resulta 24, 60, 60π. Então, isso é a área favorável. 60π. E aí falta só o total. Bom, o total é toda a figura, que é aí daí com o raio máximo aqui, ó, com o raio 10. Então, o total aqui, ó, é π vezes r ao quadrado. O raio é 10, π vezes 10 ao quadrado. Isso é igual a 100π. Então, isso é o total. É toda a região do alvo. Então, esse é o total 100π. Cancela π com π. 60 por 100. Bom, isso é a mesma coisa que 60%, alternativa E. Ok? Bom, mas antes de concluir esse vídeo, quero ressaltar que para essa questão, pela proposta das alternativas, não era necessário fazer o cálculo, já que eu observo que a parte escura ela tem mais área do que a parte clara. Observa que eu tenho aqui um círculo interior, embora seja um círculo de raio 2, eu tenho um círculo aqui escuro, tenho esta região escura que é maior do que esta, e tem uma outra região escura bem externa, né, na borda, que é maior do que esta outra. Então, somando as três áreas, logicamente que eu tenho uma área maior do que a área branca. A área escura é maior que a área clara. Portanto, se a área escura é maior, tem que ser mais do que a metade. Tem que ser mais de 50%. E a única alternativa que mostrava isso era a letra E, que tem 60%. Então, pela conjuntura das alternativas, eu não precisaria fazer o cálculo, sabendo que a área escura era maior que a área clara, e a única alternativa que manifesta isso era a letra E, com 60%. Ok? Então era isso, ficamos por aqui. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.